Fala aí galera, eu sou o T e isso é de fato lendário. E meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder comentar um pouquinho com vocês finalmente sobre a nova box que a Konami anunciou, né? Na verdade já tem um tempo que esse deck foi anunciado, que nada mais é do que os Legendary Decks. Esses decks, eles são lançados pela Konami em algum momento, sempre com a temática de bonecos do anime, né? Porque tem que ter a cara do boneco do anime na capa. E aí, a partir daí a Konami lança deckzinhos, né, que vem com a temática do deck que o boneco usa na obra, digamos assim. Teve o primeiro há muito tempo atrás. Esse deck ele tem um fator sentimentalzinho pra mim, porque teve um tempo lá atrás em que eles lançaram o primeiro Legendary Deck. Esse deck, mano, ele vinha, se eu não me engano, 3 decks do Yugi, onde tinha a versão clássica só com bicho amarela e tinha a versão do Mago Silencioso. Eu acho que era uma parada dessa. Eu comprei essa caixa há um tempo atrás, foi o primeiro produto oficial que eu comprei da Konami, só que de tanta mudança que eu tive, eu acabei perdendo essa caixa. O que eu tenho aqui é o segundo que eu comprei, ó, que é esse Legendary Deck aqui, ó. Esse foi o segundo Legendary Deck que eu comprei, onde esse aqui já vinha com o deck do Kaiba, do Yugi e do Joey, né? Já vinha 3 diferentes, ó. 3 bonecos diferentes. O primeiro, ele tinha a capa um pouco diferente dessa, mas era bonita, assim, dourada também e tal. Enfim, esse foi o segundo que eu comprei. E esse que eu comprei foi o que derivou a criação do meu canal, onde eu fiz o primeiro vídeo pro meu canal. Eu comento um pouco sobre a minha vida no Yu-Gi-Oh! Nesse vídeo aqui em cima, mas foi porque eu tinha vendido o deck do Red Eyes, né? Eu comprei isso aqui pra ter todos de uma vez, aí eu fui e vendi separado o deck de Red Eyes pelo preço da caixa, foda-se. E aí alguém comprou, aí o cara pediu se não tinha como fazer um vídeo explicando como jogava o deck de Eyes. Eu fiz um vídeo de meia hora explicando como era, postei no YouTube, a partir dali que nasceu o meu canal. Mas enfim, por que eu tô falando isso? Porque essa coleção, ela tende a ser um pouco esquisita, porque os Legendary Deck, geralmente, vem com essa temática de ser um deck de boneco de anime e tal, e aí a Konami vai e lança um TCG exclusivo pra ela, né, lança alguns suportes. Então, já teve o Legendary Hero Deck, já teve o Legendary Dragons Deck, né, que veio também o Dark Magician, que tinha um Dark Magician TCG, tinha Cyber Dragon em algum momento, só que o bom é que eles foram melhorando o produto no sentido de dar cartas diferentes, né? Você vinha um deck desse em que você conseguia fazer um deck pra jogar, que vinha 2 cópias de uma carta, sabe? Então, isso foi melhor do que em algum momento foi que só vinha uma cópia de cada carta. Eles começaram a aprimorar um pouco isso. Os Structure Deck, recentemente, eles vêm tendo um bom apego e a mudança com relação ao Structure Deck foi mudando desde o Salamangreat, lá atrás, reprintando, na verdade, o Ash Blossom. Ash Blossom esse que tinha tido 2 reprints antes, depois do Máximo Crisis, teve 2 reprints do Ash Blossom e não mudou o preço, até que ela veio comum no Structure Deck, e a partir dali, os Structure Deck vieram com uma temática interessante, onde tinha-se um deck interessante ali dentro, mas que sempre vinha com apego de ter alguma techzinha maneira pro formato, alguma hand trap, alguma tech externa, e isso foi muito bom. Esse ano eles já lançaram um puta produto absurdo, que é o Structure Deck do Blue Eyes, que, como eu comentei aqui em cima, é o melhor produto da história do jogo. Porque como que pode ser melhor do que isso? O boneco de um dos principais protagonistas do anime do Yu-Gi-Oh! E ainda por cima, o anime clássico, o que de longe dá mais visibilidade, com o dragão branco de olhos azuis. Mesmo que não jogue Yu-Gi-Oh! Vai lembrar do anime, vai lembrar do dragão branco de olhos azuis. Tem esse produto com esse boneco na capa. Dentro desse produto, eles lançaram um deck que joga sozinho por si só, que é muito interessante, com bons reprints, e também vindo naquele pacotinho, uma carta que você podia tirar e podia vir uma carta Quarter Century. E isso era bom pra caralho. Mano, como que pode ser melhor do que isso? A Konami foi lá e mostrou que, sim, dá pra ser melhor do que isso, lançando o novo melhor produto da história do jogo. Hoje eu quero comentar um pouco com vocês sobre a versão do Legendary Deck, só que dos 5DS, do anime do Yu-Gi-Oh! 5DS. Vamos acompanhar porque o assunto é esse. Partiu, então vamos lá. É claro que a essa altura você já sabe do que se trata, né? Então esse é o deck, o Legendary 5DS Decks, e aí ele tem com essa temática, né, de trazer esses 3 bonecos do anime do 5DS. Eu confesso que foi um pouco abrupto, se pá, porque... Ah, não, primeiro veio o Synchro, né? Tá certo. Primeiro veio o Synchro, mas é que não teve uma versão dessa exatamente pro Jaden, né, mano? Digamos assim. Não teve pro GX. Se a gente for procurar aqui, ó, deixa eu dar uma olhada nas coleções. Tem aqui Legendary, deixa eu pesquisar, Legendary, só tem Legendary Collection, Legendary Duelist, Legendary Duelist, Legendary Duelist,
Legendary Heroes Deck. Tá, esse aqui seria teoricamente o mais próximo, ó, mas o Legendary Hero Decks que veio nessa coleçãozinha aqui, ó, ele trouxe o Phantom Knight, o Hero, e trouxe o Nordic. O Nordic é do anime do 5DS, o Phantom Knight é do R5, apesar de ser temática Exceed, que é do Zexal, e o Hero, aleatório, sabe? Foi esquisito esse Legendary Deck que eles lançaram. Então, tipo assim, eles vieram lançando uns Legendary Deck um pouco esquisito, porque teve o primeiro, que era do Reino do Duelista, carta amarela. Até hoje eu tenho essas cartas amarelas, sabe? Que é aquela carta convite que o Yugi recebe pra poder ir pro Reino dos Duelistas. Veio no primeiro Legendary Deck. Aí o segundo é esse que eu tenho aqui, que eu tenho uma caixa. Aí depois veio, acho que esse que tinha um Phantom Knight, teve um que veio Cyber Dragon, então, mas não tinha muito padrão, muito critério. E aí, eu não acreditava muito que eles fossem lançar um produto desse. Mas foda-se o produto, porque o produto em si, ele é bom, mas vocês já vão entender o porquê. Mas aí eles fizeram especificamente para esses bonecos do 5DS. Sendo que, quando você parar pra olhar pra uma progressão, teoricamente, teria que vir um que viesse Jaden, sei lá, Alexis e o Chess. Dragão Armado, Heroes, com Masked Hero, por exemplo, e aí você podia trazer algum outro boneco, a Ritual Beast não, né? A Benten, o Cyber Angel, com a Alex, não sei, alguma parada dessa. Não veio, eles pularam direto pro 5DS, que é a temática de Synchros, tá? E aí é o seguinte, o que é interessante aqui? A Konami anunciou há um tempo atrás que ia ter essa coleção, é claro. Nesse meio do caminho, a Konami soltou um Structure Deck lá no OCG das cartas do Yusei. E aí foi lançado há pouco tempo por lá. E pra gente esse Structure Deck acho que não estava previsto. Eles foram lá e colocaram nessa coleção, na Legendary Decks. E nessa coleção a gente sabia que ia vir o deck da Akiza, né, que é a menina ali que usa Black Rose no anime. Que ia vir o Yusei, que usa os decks de Synchron e o Stardust no anime. E que também vinha o do Crow, que eu não sei se esse é o nome dele em japonês, né, mas é o Crow que usa os Black Wings, também no anime do 5DS. Ia vir essas cartas. Mas o que é interessante, para além disso, beleza, tendo em vista a postura recente da Konami com relação a lançamentos de Structure Decks, onde coloca um tech interessante e tal, o que a gente pode esperar que vem de tech aqui? Eles soltaram meses atrás dizendo que ia vir as cartas Chibi, né, do Black Winged Dragon, o Stardust, a Black Rose, mas que também ia vir Mulcharm e Meows. Opa, Meows é bom. E também o Infinite Impermanence. Tudo bem, já tá cumprindo o papel de ser um Structure Deck que tem um apego de ser um produto legal pra anime, pra fãs de anime, que tenha decks funcionais e de preferência que dê suporte novo pra esses decks também, pra deixar eles mais jogáveis, digamos assim. Isso é bom pra cacete. O Blackwing é um deck que joga no formato do Edson, o que é interessante poder dar reprint pra essa comunidade aqui também nessa box. A Akiza com Black Rose, acho que teve reprint não, novas cartas recentemente, então, e aí no deck do Yusei eles pegaram o Structure Deck lá do OCG e trouxeram pra cá. Isso como deck já tá envelopado decentemente. Se eles colocassem aqui a forma de você poder tirar a quarta essência, igual fizeram no Blue Eyes, seria ótimo, mas e com reprints? Eles lançaram o Meows, que é uma carta cara pra cacete, foi lançado um dia desses. O Meows não é uma carta barata, tá? Se a gente for dar uma olhada aqui no Mulcharm, eu vou dar uma olhada aqui no Meows. Cara, o Meows é de Supreme Darkness, né? De Suda. Ó, não tem muito tempo não que ele foi lançado, cara. O mais barato na MAIP, R$170. Mas se for encontrar de pessoas que tem mais, ó, R$199. É caro, bicho, não é de bobeira. Então é um bom reprint. E o Impermanence, sempre bom ter Impermanence. Já teve muitos reprints depois do último Structure Deck de Cyber Dragon, mas ainda assim é um bom reprint. Mas a Konami foi lá e aí eles fizeram uma parada muito foda, que é o motivo pelo qual esse é um dos melhores Structure Decks da história, tá? Um dos melhores produtos, na verdade, da história. Porque não é um Structure Deck, são 3, e isso é muito bom. Mas não é 3 que você pode comprar individual, tem que comprar os 3 juntos, em uma caixa colecionável bonita. E é interessante o produto dessa forma, tá? Então, os Legendary Deck do 5DS, que vai chegar pra gente no final de novembro, não vai demorar muito, tá? Tem as cartas Chibi que eles lançaram, né? Que é essa versão fofinha dos bichos. E aqui a gente tem as decklists, né? O deck do Yusei, o deck da Akiza e do Crow, tá? Ou seja, os Synchrons, as Black Rose e o Black Wing. Esses são os decks. E o que é que tem de foda nesse bagulho? Então, eles lançaram, o que a gente espera é isso que eu comentei, né? Que esse seja um produto que
democratiza esse deck para pessoas poderem usar um deck de um boneco do anime. Isso é bom por si só. E as decks que venham decks interessantes. Eles anunciaram duas, de 3 decks que vem. Veio o Meowth e veio o Impermanence. Isso é bom? É. Dá pra esperar que vinha o Ash Blossom? Dá, e veio. Mas eles fizeram algo incrível. Só pra mostrar pra vocês que eles não anunciaram isso previamente, tá? Soltaram recentemente depois que as pessoas abriram os decks. E a gente viu que dentro dessa box tinha o Mucharm Purlia no deck do Yusei. Isso é completamente absurdo. E tinha o Ash Blossom também. Sendo que a gente já sabia que viria o Impermanence e o Meowth. Veio também o Mucharm Purlia e veio um Ash Blossom extra, além do Impermanence e o Meowth que a gente já sabia que tinha. Além disso, no deck do Yusei, vem o Droplets. Mano, isso aqui é absurdo. Veio um Droplets aqui também. Incrível, incrível. A gente tem também as cartas novas, né, que vieram de import, que foram cartas lançadas no Structure Deck, e aí trouxeram como import pra cá. Essas cartas tá escrito New aqui, ó, são cartas novas, e eles importaram essas cartas pra cá, o que é muito, muito bom. Então não precisa mais ter o Structure Deck separado do Yusei, ele já tá aqui. Beleza, então não tem como ficar melhor, né? Na Akiza, no deck da Akiza aqui, que é o do Black Rose, nós temos o Ogre, tá? Já não tava no script, é bom. Mais um Impermanence e tem um Meowth aqui também. Maneiro pra cacete, além de estar vindo a Ghost Sister, né? Isso eu tô ignorando as cartas do arquétipo, tá? As cartas Black Rose, que é bom pra caramba, né? Tem um deck fechado pra você poder usar aqui. Eu tô focando nas techs, que é um ponto bem interessante. E por fim nós temos o Blackwing. Esses decks eles podem jogar no Genesis, inclusive, né? O que é interessante, o momento em que isso tá sendo lançado como deck fechado pra galera poder comprar com temática de anime. E aí, por fim, o Blackwing. Tem um deck de Blackwing com as cartas novas, tá? Então, acho que aqui não tem valor pro jogador de Blackwing do Edson. Acho que não tem tanto, apesar de ter esse Synchro, Nova Master, o Orochi eu acho que é antigo, o Gale também eu acho que é antigo, mas não tem Kalute, não tem o Shura. Acho que é o Shura, aquele que entra da mão, que bate e invoca do deck, né? Eu acho que é esse o nome dele. Então podia ter algumas cartas que não tem. Mas ainda assim, ele pega as cartas do Blackwing atual, que é o que você usa pra jogar hoje em dia, né? Que são as cartas que interagem com o Blackwing de Dragon, que era uma forma que a gente não jogava antes de Blackwing, muito menos no Edson, tá? Então, essas cartas aqui, pra essa dinâmica de jogo, o deck tá completinho. Mas o que mais que tem aqui? Ash Blossom, outra Hand Trap, Morner, outra Hand Trap, e nós temos o Mucharm Meowth. Meowth não, o Fualos. Puta que pariu! E isso faz com que esse produto seja Droidlock Bird, mano. Caralho, esse produto é completamente absurdo, porque se você compra esse produto, você tem uma parada que, se você for ouvir alguém indicando como que você faz pra jogar, para começar a jogar Yu-Gi-Oh!, é óbvio que você tem que ter um deck pra você poder começar a jogar, e que seja um deck que seja bom, e que você consiga ter uma boa progressão de jogo. Quando eu vou tentar indicar um deck pra alguém jogar, eu tendo a pensar um deck que, beleza, pode ser um deck que é fácil de jogar, não tem que ser um deck muito complexo, tipo um DDD da vida, sabe? Um Virtual World, por mais que o Virtual World seja barato, eu acho que esses não são os melhores caminhos para as pessoas começarem a jogar. Tem que ser um deck que seja meio simples, mas que também não seja meio Monkey Flip. Eu nunca gostei muito de o Math Max ser um deck de porta de entrada, porque o Math Max é um deck meio Monkey Flip, sabe? Que você deixa as coisas muito na mão das cartas que você compra, na resolução do circular, esse tipo de coisa. Eu acho que esse deck não é tão bom para você começar a jogar. Tem que ser um deck que te motive, que instiga o crescimento, digamos assim, mas que também não seja um quebra-cabeça absurdo. Se você errar um movimento, você perdeu o jogo, sabe? Esse geralmente tem seus decks interessantes pra você começar a jogar. Mas além disso, o que as pessoas vão dizer que você precisa ter pra começar a jogar são as staples. E quando você vai comprar as staples separadas, elas não são muito baratinhas não, mano. Então agora, o que a Konami fez? Isso é maluco, tá? Eu nunca pensei que isso iria acontecer em algum momento. Nunca pensei. Inclusive, eu tô puto porque eu tenho essas cartas. Eu não tenho os Mucharm, beleza. Mas eu tô puto porque eu tenho essas cartas. O que me dá vontade é de não ter nenhuma das minhas cartas e eu comprar tudo aqui. Porque se você compra esse produto, de repente, você tem, além de não 3 decks úteis e funcionais, você ainda tem todas as techs. Um monte de tech interessante, não são todas, mas tem um monte de tech interessante. Techs que são vitais pra você começar a jogar e alimentar o teu jogo a longo prazo, porque tendo as techs, o que você precisa trocar no decorrer dos formatos são os decks, os arquétipos que você vai usar. E isso é bom pra caramba, mano. Se você tem um produto que comprando ele, você vai ter o Fualos, o Purlia, o Meowth, que são cartas cara pra caralho. Se você não sabe o quão grande é esses reprints, eu vou te mostrar aqui dentro da Might Cards
o preço dessas cartas, tá? Então esse é um preço do Fualos que já teve reprint na Heritage Collection. E ele tá custando 119 uma carta. É caro ainda, mano, pra gente poder ter essa carta aqui, tá? Tá aqui o Multicharm do Fualos da Mega Team, eu nem lembrava que tinha Fualos na Mega Team também. Tem o Purlia da Mega Team, isso aqui não teve reprint ainda, tá? Só tem o print secret dele de Supreme Darkness. De Infinity Forbidden aqui, ó, o Purlia tá 150 e o Fua de Rota tá 200 pau. Enquanto, nossa, o Purlia teve reprint em Maze of the Master. Meu Deus, eu nem lembrava de tanto reprint que as cartas tiveram. Mas percebe que, por mais que a Konami tenha dado reprint nessas cartas, os reprints dele não baratearam as cartas. Baratearam em comparação com o que ele era, com certeza. Mas não baratearam a ponto de democratizar a parada. E elas são cartas game change, elas definem formatos. Os decks, na verdade, são feitos pensando em jogar em volta do Maxi também, mas essas são as cartas mais próximas do Maxi que nós temos hoje em dia. Então, são cartas que definem o que é o Yu-Gi-Oh!, sabe? Além do Ash Blossom que countera elas. Olha o preço disso. Imagina se eu vou ter a cara de pau de chamar alguém pra jogar Yu-Gi-Oh! E falar pra ele que eles têm que comprar essas cartas aqui, onde o preço de um Multicharmzinho desse é de 100 reais, 120 reais. Cara, é desanimador. Porém, se você envelopa isso e coloca tudo dentro de uma coleção em que tem deck pra você jogar e ao mesmo tempo tem tech, a gente tem um produto. E não é só os Multicharm que você vai ter. Você vai ter trio de Ash, você vai ter trio de Mourner, você vai ter os Defect Veiler, trio de Impermanence, trio de Draw. Tudo isso é muito importante, cara. Você tem trio de Droplets, Book of Moon, Chalice. Beleza, são staples de centavos, mas é bom que sejam staples que você tenha. E isso é bom pra caramba, cara. Eu tô muito feliz de ver a Konami fazendo isso. Trio de Ogre, né? Trio de Impermanence, já falei. Trio de Ogre, trio de Mourner, trio de Sister. Caralho. Não tem um Belly, né? O Belly, acho que o Belly não tem um Belly e o Nibiru. Beleza, porra, Konami, que pecado, podia colocar o Belly e o Nibiru. Mano, pra o que é faltar Belly e Nibiru é nada, tá? Nada. Podia ter? Podia, porque aí seria bem completo. Bem completo se tivesse o Belly e o Nibiru. Mas ao invés de botar um Belly ou um Nibiru, que não tá tão caro hoje em dia, eles colocaram o Droplets. O Droplets sim é uma carta mais cara, sabe? Então eles colocaram, eu prefiro que eles colocassem o Droplets do que colocassem o Nibiru. Então, mano, esse produto, ele é completamente absurdo. Eu nunca imaginei que poderia vir um produto assim. E aí, mais uma vez, gente, esse é um produto TCG, tá? Beleza, que tá importando o OCG e tal, mas aí, mais uma vez, entra na dinâmica de que acho que a gente tá vivendo um dos melhores momentos da história do jogo, mano. Isso aqui é bom demais e inimaginável há pouco tempo atrás. Colocar tanta carta boa assim. Quem não lembra, mano, da época que... tipo assim, eu não jogo Yu-Gi-Oh! Há tanto tempo, desde os primórdios, igual o Paulo é um dinossauro do jogo. Mas mesmo na minha época, a gente ficava desconfiado quando via um Structure Deck que lançou no OCG com uma tech boa. Porque teve tech que eles soltaram, eu não lembro se era o Maxi ou se era o Draw, mas o Draw era bem caro pra gente aqui nessa época. E aí, o Structure Deck que teria o Draw veio pra cá trocando o Draw pelo Veiler. Olha, pra que a Konami faria isso, mano? Eles tiraram a carta que lançou no OCG e substituíram ela pelo Effect Veiler, cara. Mano, essa é a época da Konami que a gente tinha aqui no TCG. Isso aqui é um milagre. Essa coleção é boa pra caralho. E eu não tô falando nem da jogabilidade do deck do Yusei, nem da jogabilidade do deck do Crow, do Blackwing, que eu acho que é um deck bem honesto de você ter e jogar. É um deck interessante, o Wombo Combo. Esse deck também é um Wombo Combo, mas eu acho que eu prefiro o deck do Blackwing. O deck da Arquiza é que eu não tô ligado exatamente como joga o Blackwing, o Rose Dragon, mas não importa. O que importa é que nós temos decks interessantes, funcionais, identificáveis pelas 3 pessoas que viram o anime e também com um montão de tech card pra você ter e tirar as techs, vender ou deixar no teu deck. Sobre o preço disso aqui, o preço que a gente vai pagar por isso, é claro que a gente sempre vai cair naquela questão, né, de que muita gente fica puta e tal, mas enfim, que é o preço recomendado dele de 32 dólares, né? O dólar hoje tá mais ou menos 5,30, 5,35, sei lá, por aí. Dá mais ou menos 170, 180 reais uma caixa dessa. Comprando 3, porque cada uma só vem um Multicharm, tá? Apesar de vir 3 Ash Blossom em uma caixa, cada uma vem um Multicharm só. Então, comprando 3 caixas dessas, é um preço bom. Você vai ter 3 decks, você pode vender, você tira as cartas pra você e tal. Apesar de que mesmo o Multicharm barateando, eu não sei se o Multicharm vai custar 10 reais. Não vai continuar custando 50 pau um Multicharm, sabe? Cada Multicharm. Mais ou menos 50 pau comum. É isso que vai continuar custando. Quer comprar os Multicharm separados? Beleza, ao invés de pagar 120, eu pago 50.
vai continuar assim, sabe? Mas se alguém conseguisse pegar 3 desse aqui, nesse preço oferecido, seria bom. Mas se a gente olha aqui, por exemplo, dentro da própria Mype Cards, né, a gente vê que o que tem hoje é de 250 na pré-venda de um desses, tá? 250, ao invés de 180, tá mais ou menos 250. E se você compra 3 desses, você paga 750 reais em 3 desses. É salgado pra caralho, é caro, é chato, mas assim, o produto em si é muito bom. É claro que a gente acaba sempre voltando naquela revolta que eu já comentei no Story Deck do Albaz, né? Em que o preço pra quem compra não muda, mas o preço pra quem compra não muda, tendo carta boa dentro do produto ou não. Então, esse deck aqui, quando os caras compraram da Konami, era um preço X. A Konami não anunciou que ia ter Perlia, Fualos, que ia ter essas cartas dentro dessa box. Os caras compraram por um preço X. Sabendo que tem essas cartas agora, o preço deles comprarem não muda, mas o preço em que eles vendem muda. Tem essa questão sempre que pode gerar um pouco de revolta. Porém, olha só, que é um caso engraçado, porque pro lojista isso aqui foi um pouco chato também, porque se todo mundo soubesse que essa coleção ia vir desse jeito, eles teriam comprado muito mais, porque apesar de ser um produto que tem deck de anime, não é um produto que tem deck de anime do Yugi, não é o Mago Negro, não é o Blue Eyes, não tem os Prime pra você botar com o Blue Eyes e o Mago Negro, o que seria muito bom se viesse, por exemplo, porque tanto o Mago Negro quanto o Red Eyes quanto o Blue Eyes usam cartas amarela e podem usar o Prime, seria bom se viesse, mas enfim. Não é esse tipo de deck que vende só por ter a cara do boneco. Não vai vender só porque tem a cara do Yusei, a cara da Akiza, a cara do Crow. Não vai vender por causa disso. O Mucharm Meowth e o Impermanence ajudam? Ajudam. Mas se todo mundo soubesse, se o lojista soubesse que tem o Mucharm Fua, o Mucharm Perlia, tivesse um monte de Ash Blossom, um monte de staple dessa, eles teriam comprado muito mais. E comprando muito mais, teria muito mais no mercado. E tendo mais no mercado, o preço ia diminuir? Teoricamente, mas não ia rolar. Mas enfim, o ponto é que pro lojista aconteceu esse tipo de coisa, sabe? Porque não foi anunciado previamente que teríamos todas essas cartas. A gente sabia que ia ter o Meowth e que ia ter o Imperma. O Pearl e o Fu a gente descobriu depois que abriu, só. Então, nesse ponto, o que é que isso quer dizer? Sabe? Pode ser que a Konami esteja tentando plantar no coração das pessoas a confiança de que não vai ter mais produto de bosta. Aquele produto que eles lançam e é horrível. Eles sempre vão tentar deixar o produto atrativo em coisas como essa, de alguma forma. Tá, mas aí como que eu vou saber qual que é o produto bom e qual que não é? Fazendo isso, o que eles estão tentando plantar na nossa cabeça é: calma, a gente tá ligado e a gente vai tentar ajudar e melhorar o lançamento dos produtos. Pelo menos é uma coisa que dá pra você pensar. Porque imagina, se eles anunciam que vai ter um outro produto pra lançar daqui a pouco, o produto teoricamente não é de um arquétipo main, não é de um arquétipo top, que só o arquétipo vende, só a cara do boneco vende. Como é que o lojista vai comprar esse tipo de box? Que é o que eu comentei mais ou menos no meu vídeo falando que tem que acabar com a Side Collection. Um dos motivos de acabar com a Side Collection é, quanto mais Side Collection, mais Power Creep, porque mais cartas tem que ter, e para essas cartas serem vendáveis, a Konami tem que deixar elas sendo cartas boas, e aí acaba inflando cada vez mais a quantidade de decks absurdos que existem no jogo. Isso é um problema. Mas outro problema também é que a necessidade de ter essa side collection faz com que você tenha que lançar o produto e não vai ter carta boa para lançar em todo esse produto. O que faz com que o produto seja fraco e ao mesmo tempo as poucas coisas úteis sejam muito caras. E isso faz com que pro lojista isso seja um produto bem ruim. Como é que o lojista vai querer comprar essas coisas? Como é que ele vai querer ficar comprando essas coisas? Sendo que não vai vir nada de útil, sabe? Quando a Konami tenta plantar esse fator confiança na gente, acho eu, que isso acaba também trazendo a confiança do lojista no sentido de: lojista, a gente vai lançar produto bom, mano. Compra da gente aí. A gente tá fazendo um esquema, eu não anunciei isso antes por motivo X, mas confia na gente. E aí, pro público também, do TCG, principalmente porque no nosso isso não acontece, ela também pode ficar colocando esse tipo de coisa. Beleza, que pra quem vende as cartas, é ruim isso, tá? A gente sabe que pra quem vende as cartas e quem compra carta pra fazer especulação no preço de carta, isso é ruim. Beleza. Se eles são pegos de calça curta, né? Mas aqui eles estão lançando o reprint, e aí assim, não se enganem, né? O problema não é lançar reprint de carta que é cara. Pra quem vende essas cartas de raridade alta com valor, porque essas cartas não vão perder o preço. Então não adianta você aí posta lá na Shadow Realm dizendo que sorrindo, eu compro o trio pelo preço de reprint. Os lojistas estão desesperados. Essas cartas não perdem, não vão perder preço. Eventualmente, essas cartas com raridade alta, elas vão permanecer no preço bom.
se elas forem o único print com essa raridade. O que muita gente que vende carta reclama é essas Quarter Century Box. Isso de fato é um pouco arrombado pra essa galera, né? Que beleza, mano, você acha ruim a galera vender num preço alto? Tudo bem, mas a gente tem que entender que esse é o trabalho do cara. Por exemplo, o que não dá é pra ele tirar vantagem em cima de mim. Mas ele tem uma carta de raridade alta e ele fala, olha só, quem quiser ter essa carta, paga o preço que eu tô cobrando. Beleza. Mas a Konami atrapalha a vida dessas pessoas e não ajuda tanto a nossa se eles lançam reprint de um monte de carta com raridade igual ou maior. Porque aí, observa que o preço dos Mucharm não mudou, mesmo com tanto reprint. Agora, se a Konami vai lá e solta, e aí eles atrapalham a vida de quem tinha essas cartas pra vender, e não ajuda tanto a minha vida que o reprint continua custando esse preço. O que eles precisam fazer? Ter uma política de maneira sistemática, lançar cartas como essa em paralelo com raridade inferior, comum. Se isso acontece, que é o que rola no OCG, o cara que vende essas cartas pode vender o Secret pelo preço que ele quiser. E quem comprar, que compre. Mas pra mim, eu vou poder comprar a comum dela. E aí o cara que vende essa carta cara não vai ficar ameaçado pra amanhã ter um reprint. Não um reprint, mas um reprint na raridade igual à carta que ele tem ou superior à carta que ele tem. Se for numa raridade inferior, tipo um comum igual vai vir aqui, eles não se importam, ninguém se importa, a carta não vai perder valor. Não adianta querer comprar as cartas Secret do cara pelo preço do reprint. Isso não vai rolar, tá ligado? Fica de boa. E pra gente é bom, porque eu posso comprar a comum, mas eu acho que essa é uma questão que a Konami precisa se atentar. Pode ser um padrão daqui pra frente? Eu espero que seja. Mas, enfim, é cenas pros próximos capítulos. Mas tem assunto pra caralho pra gente tirar daqui, tanto de questão mercadológica das cartas do Yu-Gi-Oh!, quanto da questão de lançamento de produto da Konami, quanto de porta de entrada para as pessoas chegarem. Tá caro para ser uma porta de entrada ainda, tá? Para comprar múltiplas dessas cartas, mas em si, mano, o produto é bom pra caramba. E talvez, de fato, seja o melhor produto da história desse jogo. Mas é basicamente isso. O que você acha? Valeu, falou e até mais. Tchau, porque eu preciso almoçar e voltar pro trabalho. Adeus.